Já quebrando o protocolo aqui, porque temos na linha Luiz Fabiani, um convidado importante para a gente falar a respeito do Corinthians, Fabiani. Perfeitamente, Paulo do Vale. Boa tarde para você, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos conectados com o doutor André Jorge, médico que pediu seu desligamento do Corinthians na tarde desta sexta-feira. Doutor André, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Gostaria de saber o que motivou essa decisão e como você enxerga o atual momento após essa saída, com quem você conversou e todos os detalhes que possam interessar ao torcedor do clube. Obrigado por topar a entrevista. Boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite, poder participar do programa de vocês e esclarecer um pouco mais a situação. Hoje, realmente, infelizmente, né, acabei pedindo desligamento do clube, depois de uns 2 meses, numa tentativa de entrar em acordo ali com a nova diretoria, né, presidência tal, que assumiu. Colocaram, há um tempo atrás, uma pessoa para assumir o departamento médico no meu lugar, que é o médico que está lá hoje, o Dr. Ricardo Galotti. Isso depois de uma reviravolta ali, eu já tinha até conversado com o Fabinho na época, tinha entregado o cargo, inclusive quando isso aconteceu, né, porque esse médico veio de uma forma escondida, né, trouxeram ele sem consultar ninguém, sem consultar eu que estava lá, sem consultar o próprio Fabinho, e aí acabou criando um desconforto natural com a situação toda, e eu entendi naturalmente que era uma solicitação da diretoria lá de cima, eles querem as pessoas dele, querem o médico de confiança dele, e tudo ok, mas à época não aceitaram a minha demissão, a gente conseguiu conversar e tentar reajustar, e nesses 2 meses eu fui tentando levar e tentando me entender ali com esse novo sistema, né, que estava sendo desenhado, e cheguei à conclusão, depois de mais alguns desentendimentos aí, na tarde de hoje, que não teria como continuar. Trabalhar ali é uma pressão diária, uma dedicação extrema, né? Nesses 2 últimos anos aí, mais nesse ano até, né? Porque o ano passado eu até estava como médico mais, vamos dizer assim, coadjuvante, se é que existe isso, porque todos lá são importantes, mas eu estava mais como um médico mais coadjuvante, ajudando ali. Esse ano um pouco mais, abri mão da minha vida pessoal, da minha vida profissional, inclusive, para estar lá. Então, assim, sem apoio de cima é muito, 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 muito mais complicado. Com já é muito difícil, né? Sem é praticamente impossível. Então, foi essa conclusão que eu cheguei. Eu faço uma leitura de que a gente estava fazendo um bom trabalho e que a gente estava evoluindo bem, estava deixando um legado legal, inovando algumas coisas ali, mudando algumas rotas, né? E tendo resultados positivos com isso. Mas, infelizmente, também eu entendi, eu tenho minhas coisas, tenho minha vida, tenho minha família, tenho o meu bem-estar, tenho os meus objetivos e, enfim, chegou um ponto que não deu mais para continuar. Doutor, em entrevista ao GE, durante o período da tarde, você deu uma declaração que está repercutindo bastante a respeito do presidente Osmar Stabile, falando sobre a atuação dele no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. O porquê desse descontentamento e se isso já é algo que perdura de bastante tempo também? Na verdade, o descontentamento é porque, infelizmente, o Osmar foi ele muito pouco, né? Conheço ele do clube, de algumas coisas políticas que eu vivi também no clube, mas é uma pessoa que eu conheço pouco, mas me parece uma pessoa muito boa, honesta, uma pessoa com boas intenções, assim, com relação ao clube. Mas infelizmente é uma pessoa que não tem comando lá dentro, assim, o futebol hoje precisa de uma pessoa com pulso, e ele hoje atende muito ao grupo dele, né, que está por trás ali em cima, e cede muitas pressões ali, inclusive essa história aí foi uma pressão feita pelo Fran, né, pelo um dos grupos, junto com outros mais, mas ele principalmente, né, até por um pessoal que a gente teve político do passado, uma coisa que eu imagino superada, mas enfim, de uma chapa que eu participava com eles no passado. Essa chapa eu acabei saindo por motivos lá atrás e essa chapa acabou não sendo eleita. E isso é imputado até hoje, a culpa da chapa não ter sido eleita por causa da minha saída, né? Enfim, mas enfim, e eu acho que isso, eu acho que não tem um rumo bem definido. Na minha opinião, uma pessoa entrar no futebol faltando 2, 3 meses para acabar um ano
e começar a mudar tudo, ou se não mudar, forçar para que essas mudanças aconteçam, né, de forma indireta, para atender os desejos desse grupo ou dele, eu acho que isso não é uma coisa legal, ainda mais num time como o Corinthians, uma estrutura que está funcionando certinho, está redondinho, está tudo já, protocolos definidos, os atletas operados, os tratamentos em andamento, assim, não vejo o motivo, né, e nem vejo uma coisa muito boa, né, para a gestão do futebol, no futebol, fazer isso. Estamos ao vivo com o doutor André Jorge, médico que estava no Corinthians e que pediu o seu desligamento na tarde dessa sexta-feira. André, você comentou bastante sobre a sua relação com o Fabinho Soldado e como é um profissional que, de fato, trabalha no Corinthians, que de fato implementa processos. Eu queria saber como foi a recepção dele ao seu pedido de desligamento e também se você teme de alguma forma política que você, um profissional técnico, sofreu, possa ocorrer com o Fabinho. Sim, você estando dentro do clube, agora fora, você enxerga essa mesma pressão exercida sobre o seu trabalho, a mesma medida com o Fabinho Soldado? Fabinho Soldado é uma pessoa que eu conheci no futebol, né? Conheci no Corinthians, não conhecia antes, e eu só tenho elogios e agradecimentos a fazer a ele, porque foi uma pessoa extremamente séria, um cara extremamente competente e focado em realizar o trabalho dele. Eu acho que essa turbulência política que o Corinthians viveu nesses últimos 2 anos, praticamente, com ele lá dentro, ele foi peça fundamental para que as coisas não desandassem mais, e ele conseguiu gerir muito bem e sozinho, praticamente, levou tudo nas costas lá. Então, se eu sentir a pressão no departamento médico, eu imagino ele, que fazia tudo, cara, resolvia tudo e resolve até hoje praticamente tudo lá. E é lógico que me preocupa, assim, o Corinthians tem um sistema presidencialista, né, de gestão, de governo, e é um sistema que não tem muita conversa. Se o presidente achar que amanhã tem que mudar, muda, né? Se achar que isso aqui não tá legal, não tá legal. E tem pessoas que vão sentir mais, porque dependem mais, até financeiramente, o trabalho e tal, e tem pessoas que vão sentir menos, mas na verdade isso não passa por eles lá. Eles têm que resolver o que realmente agrega para eles, o que agrada a eles aí, estão no direito deles, né? Mas o Fabinho, claro que me preocupa, assim, eu acho que hoje, para mim, é a peça fundamental dentro do CT lá e do departamento de futebol. Doutor, você é integrante, como você mesmo relatou, do movimento Corinthians Grande, da chapa 82, uma das mais votadas nas últimas eleições para o Conselho Deliberativo do clube. Agora que você não atua mais num cargo remunerado dentro do Corinthians, como estava na coordenação do departamento médico, você pretende retomar sua atividade política no clube do Corinthians? Não, na verdade, né, quando a gente assume um cargo no clube, a gente automaticamente se desliga de tudo isso, né? Eu fiz uma renúncia ao conselho, um afastamento, eu renunciei ao conselho no começo do ano passado, quando eu fui convidado para integrar o departamento médico. E a partir de então eu não tenho mais convívio político com grupo nenhum, não parte atualmente da 82 e nem do movimento Corinthians Grande, obviamente porque não, é incompatível eu fazer parte de um grupo político e ser empregado no clube, e a dedicação praticamente 12 por dia ou mais, né, quando a gente viaja, faz as coisas, então não é compatível com a vida profissional que a gente leva lá no clube, se envolver politicamente. Então hoje eu não tenho isso mais, mas agora sim, penso nisso, cara. Na verdade, eu tô num dia meio de emoções aqui, ainda digerindo tudo isso que aconteceu, né? Uma coisa que eu não gostaria, porque estou lá por paixão, estava lá por paixão mesmo, por amor ao clube, por acreditar que eu conseguiria ajudar o clube em alguma coisa e deixar algum legado, alguma coisa que fosse possível. Hoje eu nem estou pensando nisso, assim, eu não tenho vontade de fazer nada hoje, né? Não sei, pode ser que depois, mais para frente, as coisas mudem, a gente conversa lá e eu volte a participar de alguma coisa. Eu falo até para minha esposa aqui, cara, assim, é impossível, ela sabe também disso, né? É impossível ficar longe do Corinthians, para mim é praticamente impossível, né? Não adianta eu me enganar e não enganar ela. Então é difícil
Isso, eu vou ter que dar, cara. Doutor Paulo do Vale aqui, é importante conversar com o senhor a respeito dessa situação. Queria voltar um pouco, rapidinho, na situação que me parece que foi o início, né, desse estopim para a crise com a sua saída, que foi a chegada do doutor Ricardo Galotti ao Corinthians, porque eu cubro bastante o São Paulo e eu fiquei muito surpreso quando eu vi ali nas redes sociais a postagem do doutor Ricardo praticamente ali de um dia para a noite aparecendo no Corinthians. Por quê? Porque o São Paulo vive hoje uma enorme crise, né, com relação às lesões. Claro que a gente fala, né, que o DM ele tá lá muito mais para recuperar o jogador, que ele não é culpado por lesões, mas assim, na opinião pública, os médicos acabam sendo questionados, a preparação física e tudo mais. Então me surpreendeu de alguma forma um profissional deixar o São Paulo por vontade própria para voltar, retornar a um Corinthians. Então eu fui pego de surpresa de alguma forma, e depois da saída do Dr. Galotti no São Paulo, o São Paulo adotou novos protocolos de divulgação dos jogadores que estão no departamento médico, e na época eu pensei que poderia ter ligação com o próprio Dorival, que trabalhou com o Galotti no São Paulo. Tem um pouco a ver com isso também, porque eu, de fato, assim como o senhor, eu fiquei um pouco surpreso com a saída do Galotti do São Paulo e a chegada ao Corinthians. Não teve nada a ver com o Dorival, né? Nada a ver, a gente até conversou bem. Isso é a história do Ricardo Galotti. Ele é amigo pessoal do Fran Papaiordano, né? Do pessoal e outras pessoas que estão no grupo lá da presidência. E desde o ano passado, desde outras eleições até, que eu já participei, esse grupo sempre quis colocá-lo de volta ao clube, né? Ele já esteve trabalhando lá no clube por um período grande. E aí ele esteve de volta lá no clube, eles queriam colocar ele de volta lá no clube como uma indicação política, e essa pressão vem acontecendo desde a época do Augusto já, e agora, quando eles assumiram, eles realmente quiseram fazer isso e colocá-lo lá como homem de confiança deles, do departamento médico, que eles gostam, conhecem, enfim, e foi isso, não teve nada a ver com a comissão técnica, nada a ver com o Dorival, não teve nada a ver com nada. Foi isso, e tanto que foi até de uma forma, né, escondida, né, eles fizeram tudo, levaram lá num dia, não sei, escondido, no outro apresentaram pra gente, e aí foi. Ou seja, o Galotti ele trabalhava no São Paulo de olho nesse retorno ao Corinthians, doutor? Eu não sei, precisa perguntar pra ele, eu não sei, eu não tenho absolutamente nada contra ele, assim, não tenho nada mesmo contra, eu acho que ele é um profissional do futebol, assim, ele é um cara que se recebeu uma proposta boa, se recebeu uma proposta melhor, uma condição de trabalho melhor. E aí, acho que tem até uma questão lá de ele quando saiu da outra vez, abriu um processo contra o clube, acho que não sei se fizeram algum acordo aí também para ele poder voltar pro Corinthians. E aí acabou fazendo esse retorno dele. Eu acho que tudo bem, é a opção dele. Eu acho que, cara, tem que respeitar, né? Eu acho que é um profissional, recebeu uma proposta, recebeu uma ideia de trabalho melhor, que ele entendeu que para ele era melhor. Beleza, eu acho que eu respeito, fazer o quê? Não tem o que fazer. Aí eu tenho que me posicionar, como eu me posicionei à época, não sendo a favor, não dele como pessoa, como o Ricardo Galotti, não é isso, mas eu me posicionei não concordando que não havia necessidade da contratação de mais um médico, até por custos, etc. Eu já estava no departamento médico nessa época há quase 4 meses na chefia do departamento médico, sem receber nenhum aumento de salário, nada. Eu trabalhava 2 períodos na semana e passei todos os dias lá, então tipo mais que sei lá, tripliquei meus horários lá. E eu não recebia porque me pediram para esperar, porque o clube estava em dificuldades, então, enfim, eu respeitei tudo isso. E aí, com surpresa, eu recebi essa notícia, né, a gente fazendo tudo para tentar ajudar, que ia contratar mais um médico ainda para cargo de chefia, com um salário bem alto, inclusive, e tal. E aí, começou o desgaste e eu comecei a tentar me encaixar nessa nova situação, depois que não aceitaram o meu pedido de demissão no dia lá. E eu tive que entender hoje que isso não vai ter futuro, que não dá para ter 2 chefes lá, não dá para ter
duas pessoas que têm apoio da diretoria da mesma forma, lá de cima, enfim, por tudo isso aí, cara. Então... Doutor, você mencionou bastante durante suas respostas o conselheiro Fran Papaiordano, que é vitalício no Corinthians, é uma figura que ocupa o mesmo grupo político do Osmar Stabile, entre outros membros importantes da atual diretoria. Qual o tamanho da ingerência do Fran no departamento de futebol do Corinthians? E também, você enxerga hoje o futebol do Corinthians mais bagunçado do que na gestão Augusto Melo? Olha, eu não sei te dizer o tamanho da ingerência dele, porque assim, eu nunca vi ele lá, nunca participou de nada lá, no CT nunca foi. Se eu falar isso, estou mentindo, não é verdade. Ele nunca participou diretamente lá. O que eu sei é que ele participa muito das decisões tomadas pelo presidente. Não só ele, como outras pessoas também. Mas ele participa muito e isso interfere bastante, né? Então, mas eu não sei falar para você, se eu falar para você que ele vai lá no CT e faz alguma coisa lá dentro, que manda e desmanda, eu estou mentindo porque não é verdade. Mas é o que eu sei que influencia nas respostas, nas decisões, né, e nos resultados também aí do que é feito lá dentro. Isso eu sei. E o que foi a outra que você falou, cara? Se você enxerga o departamento de futebol do Corinthians hoje mais bagunçado do que na gestão Augusto Melo? Não, cara, não enxergo. Acho que o departamento de futebol foi uma coisa extremamente preservada em todos esses anos aí, esses 2 anos, inclusive preservada da bagunça política, blindado. Eu acho que hoje tem menos pessoas lá dentro até do que havia antes, né, do que tinham antes, assim como pessoas externas frequentando o CT. Eu acho que hoje isso tá mais organizado, assim, eu acho que tá tudo bem, mas nunca foi desorganizado, assim. Eu acho que nesse aspecto eu nunca vi nada assim nesses 2 anos que eu falasse, poxa, é uma bagunça, alguma coisa. Isso não é verdade, porque, inclusive por causa do Fabinho mesmo, que eu já falei aqui, ele sempre conseguiu controlar muito bem isso, cara, e nunca vi, não tem nada para falar sobre isso, assim, de desorganização, de nada, assim. Doutor, tudo bem? Bruno Migliozzi aqui, obrigado novamente por atender a Rádio Bandeirantes. Doutor, claro que não é o foco, né, dessa conversa aqui, que a gente agradece demais, mas para saciar também a curiosidade do torcedor, né, que às vezes se pergunta por algumas coisas que ficam em aberto, não é sempre que a gente tem a chance de conversar com membros do departamento médico ou ex-membros no caso. O Memphis Depay, jogador que recentemente ficou fora por um desconforto ali, acabou não atuando por alguns jogos, aí ele viaja com a seleção holandesa, lá consegue atuar, volta, fica no banco de reservas. Claro que é opção da comissão técnica, não necessariamente tem a ver com o departamento médico, mas existe algum problema relacionado ao Memphis clinicamente? E também estendendo a pergunta aí ao Garro, né, que esse ano teve muitos problemas, se puder dar uma atualização desses 2 jogadores, por favor, doutor. Claro, claro. Com relação ao Memphis, existe um cuidado maior com o Memphis, porque ele quando chegou ao Corinthians, né, é um atleta que tinha um histórico de lesões musculares de repetição, então a gente sempre tem um cuidado a mais com ele quando ele tem alguma lesão muscular, né? E quando ele vai viajar para a Holanda, como qualquer outro jogador, quando se apresenta alguma seleção, a gente sempre entra em contato com os médicos da seleção, né, e passamos os relatórios, conversamos, entramos inclusive em acordo muitas vezes, em minutagem, e tentamos acertar um negócio que seja um pouco mais de bom senso assim para todas as partes. Lógico que o corpo humano, né, às vezes não responde muito da forma como a gente deseja. Mas no caso do Memphis, como a gente tem esse cuidado um pouco, ele jogou não totalmente lá na seleção os jogos, jogou parcialmente também. Se eu não me engano, ele jogou 30 minutos no primeiro jogo, 60 o segundo. Quando ele voltou para cá, ele passou uma viagem muito longa, cansativa, com privação de sono. E aí a gente também tem que segurar um pouco para não correr esse risco, porque esses fatores são fatores que aumentam o risco de lesão muscular. Então a gente teve cuidado com relação a isso, para não expô-lo a uma nova lesão muscular ou um risco de uma lesão maior aumentada, né? Foi esse o caso dele. Do Garro, o Garro está bem, ele teve uma lesão agora muscular na panturrilha. Ele está bem, o quadro do joelho dele estabilizou, ele está bem melhor hoje em dia das dores do joelho, ele estabilizou bem, é uma lesão difícil mesmo, crônica, né, de tendinopatia, que acomete bastante jogadores aí, mas uns sentem mais, outros menos, né, depende de pessoa, e ele teve um tratamento bem
exaustivo em relação a isso, intensivo, para poder entrar num equilíbrio e performar melhor. E, infelizmente, agora ele teve essa lesão muscular na panturrilha, mas já está voltando também, tá ficando à disposição. Todos cumprem protocolos, né? Ninguém volta, tô sem dor, volta. Não, faz exame de imagem, tem os protocolos da fisioterapia, tem os protocolos da fisiologia, da preparação física. É uma sequência gigante isso, são todas pré-determinadas em reuniões entre a gente e tudo. E a partir do momento que esses atletas vão atingindo isso, a gente vai liberando, entendeu? E graças a Deus não tem nenhum tipo de lesão que foi e voltou, nenhuma lesão que, puxa, a gente deixou o atleta voltar e deu algum problema e teve que começar do zero de novo. Mesmo no ano passado, a gente nunca teve nenhum tipo de complicação com relação a isso. Então, a gente tem tido uma recuperação rápida dos atletas aí, graças a Deus, graças a várias coisas que a gente tem lá hoje de novidade. E acho que é isso, cara. Acho que o trabalho estava sendo bem conduzido, não só da minha parte, como da parte da preparação, da fisioterapia, etc. Entendeu? Doutor, a última da minha parte, imagino que dos colegas também. Você não estava no departamento médico à época deste ocorrido, mas como você avalia a atuação do Corinthians quanto à contratação e aprovação do Diego Palacios no começo de 2024? Eu não estava mesmo, assim, eu participei, eu entrei mesmo em março no departamento médico, né, já tinha acontecido tudo, eu estava mais ajudando numa parte burocrática ali, mas pelo que eu sei, ele foi contratado, acho que tiveram alguns exames que acabaram não sendo feitos, né, depois tiveram que fazer os exames aqui, até instituíram um protocolo FIFA depois disso, inclusive no Corinthians, quando aconteceu isso, né. A doutora Ana Carolina, na época, mudou esse protocolo e ele veio com, assim, não tinha lesão, ele performava, ele jogava, ele fazia tudo normal lá. Ele teve uma lesão num jogo contra o São Bernardo, uma lesão que foi depois diagnosticada como uma lesão de menisco, uma cirúrgica, e aí a cirurgia foi feita, a recuperação dele evoluiu com uma lesão de cartilagem, né? Ele tinha já uma lesãozinha prévia de cartilagem, mas lesão prévia de cartilagem em atleta é uma coisa muito subjetiva, porque 90% tem, né? Assim, os atletas têm um desgaste maior da articulação mesmo. Então, ele não respondeu muito bem a essa carga pós-operatória sem a proteção do menisco e começou a evoluir com dores crônicas, com desgaste na cartilagem, e assim foi. E foi uma bola de neve lá, que é difícil de resolver mesmo. Lesão de cartilagem é uma lesão extremamente complicada, né? Não existe regeneração do tecido cartilaginoso. Então, quando acontece esse processo de desgaste, para reverter, é um trabalho grande, né, que envolve fortalecimento, envolve outros procedimentos para ajudar a cicatrizar um pouquinho, melhorar um pouquinho o que a gente conseguir. Mas no final ele evoluindo bem há bastante tempo já com o grupo, mas aí acabou ficando para trás, né? Tinham outros laterais, né, outros na posição, acho que mais 3, né, além dele. Acabou ficando para trás e aí não tem ritmo de jogo, não tem nada, acaba prejudicando um pouquinho o retorno dele, né? Doutor, curiosidade só para fechar com o senhor, tem um histórico já no Corinthians, até político, mas o senhor trabalharia num rival do Corinthians, profissionalmente falando, como médico e hoje é inteirado dos assuntos de futebol? Nunca, nunca, nunca. Não trabalharia. Até porque eu não posso nem me trocar no vestiário, cara, porque eu tenho tatuagem do Corinthians nas costas, cara. Putz, eu ia tomar porrada lá, velho. Boa. Nunca. Eu nunca me interessei em trabalhar no futebol. A minha paixão era trabalhar no futebol do Corinthians, né? Realizei esse sonho, sou grato a isso. Dei o meu melhor, vocês podem ter certeza que enquanto eu estive lá, eu fiz o que eu achei o melhor e convicto do que estava fazendo melhor. Às vezes a gente faz, né? Ser um pouco claro, a medicina é uma profissão que, poxa, a gente não tem como garantir 100% que aquilo vai resolver. A gente tem que ter coragem às vezes e tem que ter determinação, que são as coisas mais importantes para que a gente atinja o objetivo final. Mas eu acho que nesse aspecto, cara, junto com os outros colegas lá, médicos mesmo, com a preparação física, com a fisioterapia, poxa, que são profissionais de excelência que tem no clube. Eu consegui nesse período realizar o que eu planejei lá.
É porque o São Paulo tá precisando de médico, viu? Mas então já vai riscar o nome, já vai descartar, né, Fabiano? Pelo amor de Deus. Não, isso aí tô fora total. Valeu, Não, doutor. futebol Obrigado pela futebol entrevista. pra Não tenho dúvida que Imagina, viu? foi muito boa para o torcedor corintiano entender um pouco do panorama atual do CT e desejar para você boa sorte na sua sequência profissional. Um abraço nosso aqui por parte da Rádio Bandeirantes. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade aí de ter falado com vocês, de colocar um pouquinho aí pro pessoal que é difícil às vezes saber o que realmente acontece lá, né? Eu acho que as informações negativas vazam muito, né? Mas as positivas pouco. Então tem muita coisa boa que acontece lá, muita coisa legal, assim, muitas pessoas boas. Os atletas são extremamente comprometidos. Os profissionais que estão lá, os profissionais envolvidos na parte da saúde são extremamente comprometidos. A torcida pode ter confiança nessas pessoas que estão todos lá em boas mãos. Podem confiar mesmo. Boa, esse foi o doutor André Jorge, conversou com a gente da Rádio Bandeirantes. Muito esclarecedor o papo. Seguimos, PDV.